Neste vídeo eu vou dizer por que considero a possível venda de Gerson para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros à vista um bom negócio para o Flamengo. E vou falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. O Dia dos Namorados se aproxima, você pode garantir o presente ideal com a Golcase. Garrafas como essa aqui, Fresh, tem também a garrafa Urban mais compacta. Os preços estão aqui na descrição do vídeo. Você usa o cupom GOMAURO, tem promoção. Tem o copo Vibe também, você pode comprar com promoção, com descontos, preços especiais. Capinha de celular, você compra uma e leva duas. Bolsas diversas, bolsas femininas, bolsas de viagem, mala de viagem e também mochilas como essa aqui. A minha já está preparada aqui, ó, para a viagem, para a cobertura do Mundial de Clubes. Esteve comigo agora recentemente na Alemanha, na cobertura da final da Liga dos Campeões, uma mochila espetacular para você carregar o computador, todo o equipamento. Então você acessa o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na tela, vá até o site da Golcase, use o cupom GOMAURO e garante produtos excelentes, de ótima qualidade, os copos que garantem o líquido gelado 4 horas, as garrafas Fresh ou a Urban, que é a mais compacta, com a base de silicone, que garantem o líquido gelado por 24 horas e quente por 12 horas, enfim, produtos premium, produtos no capricho e muita coisa legal para você dar de presente para a namorada ou para o namorado no Dia dos Namorados que está se aproximando. Então não perca essa chance, garanta logo o presente, tu vai ficar em cima da hora, feito um desesperado, tendo que procurar presente, se você pode encontrar tudo que precisa na Golcase. A Golcase é parceira do canal e apoia o nosso jornalismo. Vamos lá, pessoal. A situação é a seguinte. No começo do ano foi feita uma proposta ao Flamengo pelo Gerson. Alguns colegas noticiaram 29 milhões de euros. A informação que eu tenho é outra, é um outro número, tá? Um número que até eu apresentei na live do sábado à noite, que você pode até assistir clicando aqui em cima. O número que eu tenho não chega a 29 milhões. Seriam 29 milhões com bônus, segundo se noticiou. O número que eu tenho eram 18 milhões com bônus que poderiam chegar a 24. Só que algumas das metas eram inatingíveis, porque envolveria a participação do Zenit na Liga dos Campeões. E os clubes da Rússia, como se sabe, desde o início da guerra com a Ucrânia, eles não disputam as competições europeias, as competições da UEFA. Então, não tem como atingir. Então, na prática, analisando ali as metas, pelo que apuramos, o Flamengo poderia ganhar de 18, chegar a uns 19,5, por aí, milhões de euros. Então, a história dos 29 milhões, ela não é bem assim. Outra coisa, que chegasse a 29 milhões. Você, quando faz uma venda no jogador, sempre há o agente que faz a negociação, você paga comissões, esse valor cai. Esse valor cai. Então, mesmo que atingisse todas as metas, não seriam 29 milhões. O que aconteceu? O Gerson, eu sempre expliquei isso aqui, muita gente não conseguiu entender até hoje. Por que o Gerson ganhava menos do que outros jogadores do Flamengo? Por uma razão muito simples. O Gerson foi contratado pelo Flamengo por 15 milhões de euros pagos ao Olympique de Marseille. O Flamengo resgatou de volta quando o jogador não quis continuar por lá, certo? Beleza. Quando um jogador como Jorginho chega ao Flamengo, foi apresentado nesse sábado, qual a situação? Ele concluiu o seu contrato com o Arsenal e ficou livre no mercado. Então, imagine o seguinte: se o Flamengo fosse contratar o Jorginho ao Arsenal, se ele tivesse mais 2 anos de contrato com o time de Londres, quanto o Arsenal pediria para liberá-lo para o Flamengo? 15, 20 milhões de euros? Algum valor por aí. Mesmo com 33 anos, não seria um valor irrisório, seria um valor elevado. O Jorginho negocia com o Flamengo o salário dele, no patamar dos mais altos do clube, por razões óbvias, é um grande jogador, e ele meio que vende os direitos federativos dele, ou aluga o antigo passe ao Flamengo, e dilui ao longo do contrato, 3 anos, uma parcela mensal que vai compor o valor que seria ele vendendo os direitos dele para o Flamengo, que acabam saindo sempre nessas circunstâncias abaixo do que seria de clube para clube, tá? Mas que faz um montante muito grande. Mas o Flamengo não está pagando isso de salário, é a remuneração do jogador, porque ele chegou livre. O Gerson, se ficasse no Olympique de Marseille, terminaria daqui a um ano aproximadamente, ao final da temporada europeia, que vai começar ainda, terminaria o seu contrato e ficaria livre com 29 anos e poderia negociar um acordo assim com qualquer clube do mundo, porque ele teria nas mãos os direitos federativos. Só que ele não consegue cumprir contrato. Ele está sempre rompendo o contrato, trocando de clube. E aí ele sai e vem para o Flamengo. O Flamengo paga 15 milhões de euros e um salário muito bom. Mas se ele chegasse livre, é claro que o Flamengo pagaria a ele o quê? O salário e uma remuneração por ceder os seus direitos ao clube carioca. Só que ele não tinha os direitos eram do Olympique. Por isso ganha menos. O Michael chegou livre, por isso ganha mais do que ganharia se o Flamengo pagasse ao Al Hilal um valor de multa rescisória. É muito fácil entender isso. Então, quando o Gerson, no começo do ano, parecia absurdo, ele jogando tão bem, ganhando menos que outros, tem essa explicação. Os jogadores que concluíram seus contratos conquistaram essa liberdade para negociar com o clube que eles bem entendessem.
um valor de salário mais o aluguel, a venda dos direitos federativos, o antigo passe. Fui claro. Então, por isso, o Gerson ganhava menos. O que acontece? O pai do jogador se manifestou publicamente, já tem podcast dele mesmo, tudo, com relação a esse assunto. Isso desgasta o Flamengo, isso gera atrito, não é a primeira vez. Ele reclamava também lá quando o Gerson estava na reserva na França, do Olympique de Marseille, quando saiu o São Paulo, entrou o técnico croata Igor Tudor e ele perdeu a posição. Isso saía na imprensa aqui do Brasil. Isso gera desgaste, porque você pode procurar o clube, negociar e pedir um aumento. E você pode fazer isso publicamente, o que gera uma situação de atrito, que é ruim, porque joga, às vezes, a torcida contra o dirigente, contra o clube. É óbvio que isso é ruim. Imagine numa empresa, a empresa onde você trabalha. Se você começar a reclamar da empresa que quer ganhar mais, não sei o quê, na rede social, você acha que o seu patrão vai concordar? Você acha que o seu chefe vai aceitar? Se você acha que ganha menos, você tem que chamar para uma conversa, argumentar e falar: olha, eu preciso ganhar mais, estou ganhando pouco, eu mereço, faço um bom trabalho. Se você for para a rede social reclamar, se você ficar no grupo de WhatsApp da firma reclamando, eu ganho pouco, se não dá, não é possível, o outro ganha mais do que eu, a tendência é você perder o emprego. Nenhuma empresa vai tolerar isso, gente, por melhor que você seja como profissional. Correto? Então, por isso ele ganhava menos. Aí o Flamengo se reuniu com o Gerson no começo do ano, com o staff dele, e fez um acordo de prorrogação do contrato até 2030 e um aumento salarial. Nesse acordo, tá, foi definido o quê? Que a multa rescisória, que era de 200 milhões, seria reduzida. Para quê? Comum acordo isso, tá, gente? Comum acordo. E por que esse comum acordo? Era interessante para o staff do jogador ter uma multa, não de 200 milhões, que é uma multa que permite ao Flamengo não vendê-lo nunca, e sim um valor factível, que alguém pudesse pagar. E o valor estipulado foi 25 milhões de euros, que é um valor, atenção, excelente para o jogador de 28 anos, com duas passagens sem brilho pelo futebol europeu, passagens até relativamente breves, especialmente a segunda, que durou pouco mais de um ano, e que é muito pouco provável que um clube da Europa faça uma proposta por ele, ainda mais por um valor acima de 25 milhões de euros ou próximo disso. Pode pesquisar. Você não vai encontrar nenhum jogador com o perfil do Gerson, com a faixa etária dele, vendido por um clube brasileiro ou para o exterior por 25 milhões de euros ou mais. Não tem. Então, o número é ótimo. O Flamengo colocou um preço no jogador. Um preço que ele considera bom e é muito bom. É muito bom. O Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros com 20 anos de idade. O Gerson tem 28, passou, repito, duas vezes na Europa, em ligas relevantes, Itália e França são ligas relevantes. Uma delas tem hoje o campeão europeu, inclusive, né? E ele não ficou, ele não se firmou. Isso está no currículo do jogador. Então, qualquer clube que se interessa, ele sabe dessa passagem. Será que ele fica? Se ele ficar na reserva, será que vai ter reclamação? Vai querer voltar para o Brasil? Entenderam? Isso tudo desvaloriza o jogador do mercado. Isso é uma obviedade, gente. Então, a venda por 25 milhões de euros, se acontecer, ela é ótima. O Flamengo colocou um preço muito bom para vender o jogador. E isso foi feito em acordo para quê? Para que o Gerson também pudesse sair, se ele assim quisesse. Então, bom para todas as partes. Bom para todas as partes. Porque o Flamengo aceita vendê-lo por esse valor. E uma das razões pelas quais aceita vendê-lo é justamente o fato de, embora seja um ótimo jogador, que é evidente que tecnicamente fará falta dentro de campo, se ele for embora do Flamengo, né? Apesar disso, é um combo que incomoda. Porque sempre tem um atrito, sempre tem uma questão que é colocada publicamente. E aí vem um detalhe importante, informação. Gravo vídeo no domingo. Há 6 dias, na segunda-feira, informação que eu apurei. O Flamengo recebeu o pai do jogador e 2 representantes do Zenit, interessados em contratar o atleta e querendo fazer uma negociação. Resposta do Flamengo: nós fizemos um acordo e colocamos um valor nos direitos federativos de Gerson. Pague o valor, a multa rescisória, pagamento à vista e acabou. Esse pagamento à vista, gente, aí não tem comissão. O dinheiro entra todo na conta do Flamengo. E não tem metas, nem parcelamento, é à vista. Então é um negócio muito melhor do que vender por um pouco mais, né? Que fosse os 29, tá? Você pudesse atingir, que você não sabe se vai atingir essas metas, algumas aparentemente impossíveis, com pagamento parcelado, né? E tendo que pagar comissão para o agente que fizer a negociação. Pagamento de multa não tem. Foi assim que o River vendeu ao Flamengo. Nem vendeu. Perdeu para o Flamengo, né? Em troca de um dinheiro, o De La Cruz. O Flamengo pagou a multa e levou. O River não quis papo com o Flamengo. Quer levar? Tá aí a multa. O Flamengo foi lá e pagou. Se o Zenit quiser, ele vai lá e paga, ou qualquer outro clube. Agora, o jogador tem o direito de querer sair para ganhar mais, para fazer um chamado pé de meia, mas não estamos falando também de um jogador que está saindo da miséria para ganhar uma fortuna. Ele é muito bem remunerado no Flamengo ou não? Alguém acha que o salário do jogador do Flamengo é baixo? Jogador de ponta como ele, ainda mais depois de um reajuste, de um novo acordo contratual?
Só que ele vai sair para ganhar bem mais. Ótimo, ele tem um direito, mas não estamos falando de alguém que está saindo de uma situação ruim financeiramente para uma maravilha. Não, está saindo de uma situação muito boa, excelente, para uma outra que é melhor ainda. Pode ser excepcional. Não é isso? Então, é um negócio bom para todo mundo, se o jogador for. Mas até agora o Zenit não se manifestou. Tudo que está no noticiário dessa semana vem do staff do jogador, porque o Zenit não procurou o Flamengo. Até esse domingo, até agora, apurei agora, o Flamengo não foi procurado pelo Zenit. Houve essa conversa na semana passada, há 6 dias, e ali o Flamengo disse: tem lá o valor do jogador. Pagando, vocês levam o jogador. E não houve mais nenhum contato do clube russo com o clube carioca. Então, tudo que está saindo vem do staff do jogador, né? Que os colegas publicam e tal, que a proposta vai, que o valor vai ser pago, que a proposta é maravilhosa, ok. Então, a conclusão, eu acho um ótimo negócio, sim, sim. Tecnicamente fará falta? Fará. Mas se eu fosse um dirigente, tá? Eu preferiria vender o jogador, por mais que ele tenha talento, por mais que ele seja importante, capitão do time, e eu teria um dinheiro que me permitiria fazer um bom mercado, buscando novos atletas que possam enriquecer o elenco rubro-negro e, ao mesmo tempo, me livraria de um problema, porque eu não gostaria, se eu fosse o dirigente ou se fosse o patrão, de ter alguém ligado a um funcionário do clube publicamente se queixando que está ganhando pouco, que tem que ter aumento, esse tipo de coisa. Eu não gostaria. Eu acho que isso não é profissional. E o detalhe, muita gente criticou a antiga gestão e criticava de forma pertinente por uma falta, às vezes, de profissionalismo, uma relação mais paternalista, né? E essa aí, essa negociação, não é nem a negociação, esse acordo feito, foi um acordo profissional. Quanto o Flamengo acha que vale o Gerson? 25 milhões de euros é um bom dinheiro? É. Então, não precisa botar 200 milhões. Eu não quero negociar. É 25. Paga e leva. Paga e leva. Porque se fosse a antiga gestão, gente, não ia conseguir 200 milhões pelo jogador, né, gente? Nem 100 milhões, nem 50 milhões. Porque se conseguisse, teria vendido por esse valor. Ora bolas. Nem quando o Gerson saiu do Flamengo, com 21 anos, na pandemia, 4 anos atrás, né? 24 anos ele tinha, na verdade, em 2021, né? Nem quando ele saiu em 2021, repito, com 24 anos de idade, ele agora tem 28, nem naquela ocasião ele chegou a 25 milhões de euros. Foram 20 e poucos milhões com bônus, mas não bateu esse valor. E parcelado pago pelo clube francês Olympique de Marseille. Agora, se esse negócio acontecer nesses moldes, repito, é um dinheiro limpo, sem comissão, à vista. E o Flamengo aceita desde que pago por meios bancários que o Flamengo considere confiáveis. Essa é uma condição única que o clube vai colocar nessa questão, para ter o dinheiro na conta. Então, se acontecer, será um bom negócio. Mas não sabemos se vai acontecer, porque o Zenit, até agora, não se manifestou junto ao Flamengo dizendo: vou comprar o jogador, como o Flamengo fez com o River Plate, estou depositando a grana. E contratou. Então, é preciso colocar isso bem claro. Tem gente dizendo que o Flamengo ficou refém. Eu discordo. O Flamengo não está refém de nada. O Flamengo topa vender pelo valor que ele considera justo. Isso não é ser refém, gente. Isso é colocar uma condição em que você não tem nem que negociar. É o preço cheio que eu considero justo, que vale no mercado esse atleta. Por esse valor eu vendo. Imagine que você tem um carro e esse carro tem um valor de, digamos, 50 mil reais. Mas o seu carro está muito bonito, está inteiro, está caprichado, é pouco rodado e alguém quer comprar. Você não quer vender o carro. Aí você fala: tá bom, eu coloco aqui, ele vale isso, eu boto 5 mil a mais. Por 5 mil a mais vale a pena vender esse carro. E a pessoa vai lá e paga esse valor. Você fez um bom negócio, você vendeu por mais do que ele vale no mercado. 25 milhões de euros é mais do que o Gerson vale no mercado. Com base em que você fala isso, Mauro? Ele não atingiu esse valor nem quando era mais jovem, ele não atingiu esse valor quando não tinha ainda o desgaste curricular, digamos assim, de ter batido na Europa 2 vezes e voltado. Ele não bateu esse valor quando era uma promessa do futebol brasileiro, né, com mais lenha para queimar, com mais estrada pela frente, com mais condição de jogar. Ele não atingiu esse valor. Então, por que ele agora valeria mais? Porque ele está jogando na seleção brasileira? Isso não vai catapultar o valor dele a 25 milhões de euros ou mais. É claro que saindo do Brasil, jogando na Rússia, se amanhã a Rússia voltar a jogar as competições europeias, acabar a guerra, lá aí ele pode se valorizar e pode valer isso ou mais. Mas saindo do Brasil, gente, nunca houve uma venda desse valor para o jogador dessa faixa etária e com esse currículo. Embora seja um ótimo jogador, o Gerson. Então, isso tudo faz com que eu pense da seguinte maneira: se os russos quiserem pagar esse valor à vista, a multa rescisória, o Flamengo estará fazendo, sim, uma ótima venda. Tem a baixa de você perder um jogador importante. Isso é ruim, isso é ruim. Mas como segurar na empresa um funcionário que quer ir embora, que não quer ficar, e que, direta ou indiretamente, se queixa publicamente dessa empresa? Né? É profissional a manutenção de alguém dessa maneira? Ou é melhor cada um seguir o seu caminho? Eu acho
que o mais correto é cada um seguir seu caminho. Se for assim, que o Gerson seja feliz, que ele faça sucesso, que ele brilhe bastante, e o Flamengo seguiria o caminho dele. Existe ainda a situação do Pulga. Você está vendo aí na tela que a multa rescisória do chileno, que tem contrato agora até o final de 2027, vai caindo a cada janela. Janelas em janeiro e em julho. Essa próxima agora, 50 milhões de euros. Ninguém vai pagar esse valor por um jogador que já passou pela Europa e tem 31 anos de idade. Então é um valor irreal. Esse valor serve para quê? Se alguém procurar o Flamengo tem poder de barganha para negociar. Mas a partir daí, o Flamengo adota uma política parecida com a do Gerson. Ou seja, multas rescisórias compatíveis com a realidade do mercado, com quanto o jogador pode valer, né? Levando em consideração todos os elementos, inclusive a faixa etária. E aí, qual é a ideia? O Flamengo nem negociar. Se em janeiro de 26 alguém quiser contratar o Eric Pulga, vai pagar 15 milhões de euros ao Flamengo. Ponto. Em julho de 26, cai um pouco, 12 milhões. Em janeiro de 27, aí já vai ter 33 anos. Né? Você vê que a idade vai mudando, evidentemente, 8 milhões. E em julho de 27, aí tanto faz, porque ele já pode assinar pré-contrato. Então... É isso, gente. Esse vídeo tem apoio da Golcase. Eu mostro aqui mais uma vez a garrafa Fresh, o copo Vibe também. Tá? O copo tem até aqui a tampa, abridor, tá vendo? Bem legal. São produtos muito bons, personalizados, todos podem ter o seu nome. Não tem só do Flamengo, tem dos principais clubes do futebol brasileiro. Tá aí o Dia dos Namorados, tem bolsa, tem mochila, tem capinha de celular, você compra uma, leva duas. Tudo isso no site da Golcase. Acesse o link do primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela e use o cupom GOMAURO para garantir o preço bacana na compra. Até, quem sabe, de uma mochila como essa aqui, ó, que é muito bacana. Olha só, a minha tá arrumada já, prontinha para a gente zarpar para a cobertura do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Nessa segunda-feira tem live Soft Open aqui no canal. A live começa às 10 da noite comigo, com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tironi. Vamos falar também sobre esse assunto, evidentemente, e eu conto com a audiência de vocês. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participando do Clube de Vantagens da S1 Live, você concorre toda segunda-feira a uma camisa oficial no programa Na Área, que acontece segundas e sextas às 11 da manhã. Nessa segunda, o Gerson vai ser pauta, evidentemente, você pode acompanhar, pode concorrer a uma camisa oficial, a sua escolha, se você for o contemplado. E aproveite e faça inscrição no canal S1 Live no YouTube. Todo dia tem um novo texto, tem uma nova live falando de Flamengo no canal S1 Live no YouTube. Link no primeiro comentário fixado. E na descrição do vídeo você encontra o link para o canal de corte com o melhor das nossas lives e nosso clube de membros. Sábado teve uma live muito legal dos membros. Você pode participar da próxima em julho se você ingressar no clube de membros do canal. É uma forma de você apoiar também o nosso trabalho, o nosso jornalismo. O link está na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado você encontra também o link para o meu blog no All Esporte. Todo dia um novo texto sobre futebol. E também vai encontrar o link para o nosso parceiro das camisetas e canecas, o Odeia Data FIFA. Cupom Data FIFA dá desconto, use 360, e o cupom Mauro César vai te dar desconto em todo o site Use 360. Navegue lá, vai ver muita coisa bacana por lá, eu te garanto. É isso, pessoal. Valeu. Live Soft Open segunda-feira, agora 10 da noite, aqui no canal, comigo, com o Tironi e com o Arnaldo. Saudações.